Olá pessoal, eu me chamo Saulo de Freitas Padial, tenho 22 anos e moro numa cidade no interior de São Paulo, chamada Bariri. Cidade essa em que nasci também e moro atualmente com meus avós, minha avó que se chama Maria de Lourdes e com meu avô Sebastião Alceu. Eu me batizei no dia 17 de julho de 2021, portanto sou discípulo há 4 meses. Eu comecei a estudar a Bíblia através de um convite pelo Instagram, por um discípulo da Igreja de São Paulo. Antes de iniciar os estudos bíblicos, eu me recordo de um dos piores momentos em que eu passei antes de me tornar um discípulo, que me ajudou muito a perceber a necessidade que eu tinha de Deus, que foi a morte da minha mãe e todo esse processo de luto, né? Porque, embora eu frequentasse uma igreja e conhecesse, ainda que superficialmente, né, sobre a palavra, sobre a Bíblia, mas eu não frequentava a igreja assiduamente e não tinha um relacionamento realmente íntimo com Deus e profundo. Então eu digo que eu apenas de fato conhecia Deus e não tinha uma certa intimidade com Ele, uma profundidade. E através desse processo pelo qual eu passei, através dessa percepção que eu tive, foi onde eu comecei a estudar a Bíblia. A ocasião em que eu recebi o convite pelo Instagram, e foi onde eu percebi que algo tinha pra mim. Então eu falei, à toa não é, né? Eu estar passando por esse momento e receber justamente nesse momento esse convite. Então, e aí eu comecei a estudar a Bíblia, sabe? Porque eu queria me aprofundar mais sobre o conhecimento em relação a Deus e as escrituras da Bíblia, saber qual era o propósito que Ele tinha para minha vida e como viver, né? Como viver de acordo com a vontade dele. Então, a motivação inicial foi essa, mas ao longo do processo, ao decorrer dos estudos bíblicos, eu pude perceber o quanto eu necessitava de Deus, sabe? Aquela sensação que eu tinha, aquele vazio, uma tristeza profunda que eu não sabia assim explicar de onde vinha aquilo, o porquê de estar sentindo aquilo. E foi durante esse processo que eu percebi essa necessidade que eu tinha de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Ele profundo, íntimo, e não ficar naquela superficialidade, no raso, mas assim em profundidade com Deus, e conhecer também a Bíblia, para assim poder aprender também mais de Deus. E foi onde eu percebi a importância que tinha de eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus e profundo. Uma boa lembrança que eu guardo no meu coração durante o período em que eu estive fazendo os estudos bíblicos, que até hoje me ajuda muito, era um dia em que eu estava me sentindo eu não estava bem, me sentindo muito só e uma profunda tristeza, um vazio que eu não sabia explicar do porquê estar sentindo aquilo e de fato como eu estava sentindo aquilo, né? O porquê. Aí foi quando eu resolvi mandar mensagem para um dos discípulos com o qual eu estava estudando a Bíblia e ele me ligou, conversamos sobre tudo o que tinha acontecido, eu contei para ele sobre o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, e foi quando a gente leu uma escritura e oramos juntos. Eu orei, ele também, e depois disso parece que eu senti um alívio tremendo e uma paz enorme, como se aquele peso que eu estava sentindo, aquele vazio, aquela tristeza tivesse desaparecido. E durante o processo, durante os estudos bíblicos, uma coisa assim que foi mais desafiante para mim, renunciar para ser um discípulo, foi rever quais eram as minhas prioridades de fato, né? O que eu estava priorizando até aquele momento na minha vida. E renunciar também à minha dependência familiar e à minha dependência das pessoas emocionalmente. Eu era uma pessoa assim que eu era muito apegada a outras pessoas, então eu não tinha muitos amigos, então por um momento da minha vida eu me sentia assim, sem amigos. Então eu me sentia sozinho, embora sempre rodeado da família, de parentes, mas aquela sensação de estar só eu sentia muitas vezes. E
E também algo que foi bastante desafiante para mim renunciar para ser um discípulo foi a questão de eu depender daquela necessidade de estar vivendo uma vida conforme as expectativas da minha família, né? Então viver conforme, assim, viver de modo para atender às vontades da minha família e lidar com as minhas incertezas e inseguranças. Porque eu era uma pessoa assim que eu me preocupava muito com o que a minha família esperava de mim, pensava de mim e as pessoas. Então, sempre me esforçava para tirar boas notas, às vezes renunciava a certas coisas para atender às vontades da minha família, as expectativas que eles tinham sobre mim, os desejos que eles tinham para minha vida. Então, os estudos me fizeram também rever isso e romper de certa forma com isso, né? E realmente estar priorizando a Deus na minha vida e não as outras coisas. E uma escritura que me ajudou muito a vencer e a dar frutos de arrependimento, ela se encontra em Josué, o capítulo 1, dos versículos do 5 ao 9, que diz assim: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa escritura me ajudou muito e tem ajudado até hoje, porque ela fala que independente do momento ou da circunstância que a gente se encontre, né, Deus ele vai sempre estar com a gente. Então ele não muda. Seja num momento bom que a gente esteja, seja num momento ruim, Deus ele permanece o mesmo. A fidelidade dele não muda. Então, essa palavra ela me encorajou muito e me animou muito a seguir realmente, de fato, esse caminho, né, com Deus, de realmente conhecer Deus em profundidade, né, e não apenas superficialmente. E de fato ter um relacionamento com Deus verdadeiro, profundo. E tá meditando na Bíblia também, porque tudo o que a gente precisa saber tem na Bíblia. Eu costumo ver a Bíblia assim como um manual de instrução para a vida, porque seja qual for a situação que a gente esteja passando, a gente lê a Bíblia, a gente consegue aplicar isso de maneira prática na nossa vida. Então, essa escritura tem me ajudado muito e também de saber, né, que Deus, independentemente dos nossos pecados, independentemente das vezes a gente muitas vezes desacreditar de Deus, ou talvez por um momento falar, Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim, mas não, Ele fala que sempre Ele vai estar com a gente. Mas Ele pede, né, que a gente seja forte e corajoso e que a gente esteja atento a Ele, né, atento à vontade dEle e esteja lendo a Bíblia, tenha um relacionamento com Ele e conheça cada vez mais dEle e busque Ele verdadeiramente, né, para que Ele realmente venha cumprir na nossa vida o propósito que Ele tem. E um conceito espiritual também que me ajudou muito a vencer tudo isso, a dar frutos de arrependimento, é a verdadeira conversão em Cristo e a permanência em Cristo. Porque eu pude perceber que antes de me tornar um discípulo, eu apenas conhecia de Deus, conhecia sobre Ele, sabia que Deus existia, que Deus era bom, sabia da Bíblia, mas não lia a Bíblia constantemente, não estudava de fato a Bíblia. E após esses estudos, eu pude perceber que eu apenas era convencido da palavra e não convertido, né? Porque quando eu realmente, de fato, sou convertido, eu realmente conheço Deus, né, em intimidade, em profundidade, e eu realmente tenho um relacionamento com Ele.
Uma outra escritura também que tem me ajudado muito, que eu gostaria de compartilhar, se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa escritura toca muito forte assim no meu coração, porque ela fala que se nós realmente clamar por Deus, né, nos humilharmos, né, confessarmos os nossos pecados e de fato termos um relacionamento com Deus verdadeiro, profundo, e não de fato conhecer a Deus, né, superficialmente, mas em profundidade e realmente buscar Ele e priorizar Ele em nossa vida, Ele fala que perdoa os nossos pecados, que lá do céu Ele vai nos ouvir. Lá do céu Ele vai ouvir as nossas orações, o nosso clamor, e Ele vai perdoar os nossos pecados e vai curar a nossa terra. Ou seja, Ele vai curar nós, seja tanto, né, fisicamente quanto espiritualmente. Então, esse conceito me ajuda muito por causa disso. Que Deus, Ele só pede isso, né, pra gente priorizar Ele, buscar Ele de fato, buscar a presença dEle e estar vivendo sempre conforme a vontade dEle. Que para de fato Ele conseguir cumprir na nossa vida o propósito que Ele tem, né, individualmente para cada um de nós. Hoje, o maior sonho espiritual que eu tenho como discípulo é liderar um bate-papo. E tem um conceito também que eu gostaria de compartilhar, que seria perseverar em Cristo, que para mim eu aprendi muito isso durante todo esse processo. E para mim, perseverar em Cristo significa você nunca desistir. Apesar de qualquer coisa, é saber que em Deus eu encontro a minha suficiência, que Ele é exatamente do tamanho desse vazio que eu sentia, dessa profunda tristeza em que muitas vezes eu me encontrava e não sabia o porquê, né, como aquilo estava acontecendo, o porquê eu estava sentindo aquilo, e que em Deus eu encontro também tudo o que eu preciso. Como em Deus a gente encontra consolo, abrigo, renovo, refrigério, paz, alegria, confiança. Então com base nisso que eu falei, né, agora há pouco, eu queria ler uma outra escritura que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Essa escritura, ela fala por si só, né? Porque é muito fácil a gente se alegrar, confiar em Deus nos momentos bons, né? Nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas. É muito fácil eu agradecer a Deus, né? Eu glorificar a Deus e buscar Ele. Mas a Bíblia fala que nos momentos de dificuldade, nos momentos assim que nós mais assim nos sentimos desafiados, situações inesperadas pelas quais a gente às vezes se depara, são exatamente nessas situações que Deus realmente vai se aperfeiçoar e o poder dele vai se estabelecer na nossa vida. Porque é muito mais fácil, né, em momentos bons a gente buscar Deus, mas nos momentos de dificuldade é algo assim que realmente nos desafia, né? A nossa natureza humana, ela é muito limitada, então muitas vezes, talvez nesses momentos, a gente até pense que Deus talvez não está olhando pra gente, que Deus esqueceu da gente, porque muitas vezes a gente não entende, né? Mas a Bíblia fala que até no silêncio Deus está trabalhando. É que nós talvez não conseguimos entender. Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo,
na nossa perspectiva, na nossa vontade e da forma que a gente acha que deveria acontecer, mas não. Deus ele trabalha no momento certo, na hora certa e da maneira certa. Então eu tenho essa convicção assim muito forte no meu coração e na minha mente e saber entender realmente qual é a vontade de Deus e saber também esperar em Deus, confiar nele, né? Não viver ansioso, viver preocupado com coisas futuras que ainda vão acontecer, mas permanecer nele até que essas coisas de fato e para que essas coisas venham a se concretizarem na minha vida. Então eu queria te fazer um convite e ao mesmo tempo um conselho também de você estar estudando a Bíblia e assim como eu, né, pelo processo pelo qual eu passei e de fato viver hoje como um discípulo, você também que tem esse desejo consiga viver também. Então entre em contato, na descrição desse vídeo tem os dados aí de contato e saiba que você poderá marcar um horário, qualquer horário que você tenha disponibilidade, em qualquer dia da semana a gente vai poder estar marcando o estudo bíblico